Meu nome é Eduardo Ludmer, quero agradecer a presença de todos aqui, né? Vocês devem estar estranhando porque trouxeram um advogado para falar sobre ambiente de negócios no Brasil. Geralmente advogados fogem de número, né? Como o diabo foge da cruz. Mas, para deixar claro, a gente vai falar aqui, na verdade, o enfoque vai ser o aspecto jurídico, né? Como determinados fatos jurídicos e leis que aconteceram no Brasil nos últimos anos contribuíram e vão contribuir mais ainda para que a gente saia da pior crise econômica da história do Brasil. Então, o meu racional aqui, os fundamentos que eu vou, o porquê eu escolhi esses fatos jurídicos, essas leis, eles estão calcados em dois elementos. O primeiro é que eles fortalecem institucionalmente o Brasil, as instituições brasileiras, né, baseado naquela teoria de Douglass North, que o crescimento econômico está intrinsecamente ligado ao fortalecimento das instituições. O segundo elemento é que eles contribuem para a simplificação e desburocratização de procedimentos no Brasil, o que vai culminar esses dois elementos o que a gente chama da redução do conhecido custo Brasil, né? Os custos transacionais. Então o enfoque aqui vai ser justamente esse. Como nos últimos anos a gente teve um enfoque positivo, eu sou um otimista, como nos últimos anos, inclusive durante a crise, a gente teve novidades legais, fatos jurídicos e leis que contribuíram para o ambiente de negócios no Brasil, justamente levando em consideração esses dois fundamentos que eu trouxe aqui. Acho que não poderia ser diferente. Eu vou começar, eu vou abrir a apresentação aqui, vou falar durante algum tempo, meio que no monólogo, e depois a gente abre para discussões. Queria muito escutar a opinião de vocês, a gente aprofundar um pouco o tema. Como não poderia ser diferente, acho que o primeiro tema que pela sua importância e o seu momento, é a Lava Jato. Acho que vocês já ouviram falar devem ter ido em outras palestras falar sobre isso, mas a Lava Jato, em que pesem os seus detratores, né, que não são poucos, afirmarem que ela contribuiu para o arrefecimento da crise econômica, porque as empreiteiras dispensaram milhares de empregados, eu acredito que a longo prazo ela vai contribuir muito para o nosso fortalecimento econômico através do fortalecimento institucional, né? Esse sentimento de justiça para todos, de lei para todos. Para parafrasear um grande sábio da República, nunca na história desse país. Então, a verdade é que os números da Lava Jato impressionam. Quem tem ou teve curiosidade de dar uma olhada na página da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, tá lá números impressionantes, inclusive com talvez já na cifra de dezenas de bilhões de reais recuperados. Agora, o número principal não está lá. Estimativas da ONU apontam que o Brasil perde por ano 100 bilhões de reais por ano, isso com a corrupção. Então é bastante dinheiro. Mas além desses 100 bilhões de reais, eu acredito que o principal aspecto, como eu falei, é o fortalecimento institucional, né? A Lava Jato, o sucesso dela, o que diferencia ela das outras operações da Polícia Federal? Por que ela deu certo? Né? Dois elementos: o uso efetivo e amplo da delação premiada e a possibilidade de início da pena, do cumprimento da pena após a confirmação da sentença em segundo grau. E esses dois elementos
durante toda a Lava Jato e principalmente agora estão em perigo. Então a gente tem que ter uma conscientização muito grande que se a gente não tiver um desses dois elementos, esse potencial da Lava Jato que eu estou falando aqui, ela vai ser solapada. Outro aspecto positivo também da Lava Jato é que isso até começou antes da Lava Jato, já com a lei anticorrupção e o próprio consequência das leis anticorrupções internacionais, como o Foreign Corrupt Practice Act, o FCPA, e o UK Bribery Act, justamente esse efeito sanador na maneira de a gente conduzir os negócios no Brasil. Nunca se falou tanto em compliance, né? Hoje em dia a gente fala, um estudante de direito sabe o que é compliance. Acho que há 3 anos era uma palavra meio que alienígena. Então vejo com bons olhos esse efeito saneador nas práticas comerciais, né? Seja em relação a trazer administradores independentes, né, no conselho de administração, auditores independentes, políticas internas de combate à corrupção dentro das empresas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Esse é o primeiro tema. Depois a gente abre para discussão sobre tudo. O segundo tema, ainda vou falar, mais pelo seu potencial, é o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano passado, 18 de março de 2016. E aqui o principal, a palavra de ordem é agilizar, né, dar celeridade. A gente no Brasil, a gente sente que muita gente não tem crença na justiça, porque ela tarda demais. Como diria Rui Barbosa, a justiça tardia é equivalente à injustiça institucionalizada, né? Então, às vezes, até a gente tem uma prestação jurisdicional, mas ela ocorre tarde demais, né? O autor às vezes até não está mais lá em vida, ou aquele objeto já não perdeu a sua importância. Então o espírito do Código de Processo Civil, que tramitou durante muitos anos, salvo engano, a iniciativa ainda do governo Sarney, é justamente tentar agilizar esses procedimentos do processo civil. É difícil de aferir até agora, passado um ano e meio, o quanto a gente tem, o quanto já temos esse efeito de celeridade, porque o Código de Processo Civil também coincidiu com uma maior implementação do processo judicial eletrônico. Então, isso, em tese, em princípio, também deve ter contribuído para a celeridade. Então, a gente não sabe, é difícil de auferir se a gente está mais rápido, quero, inclusive, escutar a opinião de vocês, se vocês já estão conseguindo auferir essa agilidade no processo ou não, devido ao processo, ao novo Código de Processo Civil ou ao processo eletrônico. Então ele vem a remover alguns recursos, né, simplificar procedimentos. Tem um ponto muito interessante em relação ao ambiente de negócios do Código de Processo Civil que pouca gente prestou atenção, que para o investimento estrangeiro, a nossa Wall Street brasileira, é muito importante. É o artigo 25 do CPC, que fala de eleição de foro. Então, para mim sempre foi muito estranho que a gente pudesse eleger o foro e a lei aplicável quando a gente tem uma cláusula arbitral, e isso é respeitado de maneira ampla e pacífica na jurisprudência, e quando a gente tinha, pelo menos antigamente, até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a gente tinha uma eleição de foro e lei aplicável sem ser numa cláusula arbitral,
o juízo brasileiro, isso baseado numa jurisprudência do STJ e do STF, do antigo artigo 88 do CPC, afirmava que a justiça brasileira tinha necessariamente competência concorrente. Então, isso em detrimento da vontade das partes. Então, o artigo 25 veio a tentar elucidar ou tentar respeitar essa vontade das partes. Venho acompanhando com afinco esse artigo, que não foi a melhor redação. Ele fala de contratos internacionais, a gente não tem uma definição clara do que seria um contrato internacional, mas pouquíssimas decisões já foram proferidas sobre o artigo 25, sobre a égide do novo CPC, 3 aqui no TJSP, coincidentemente, salvo engano, de setembro e agosto. 2 delas que eu acompanhei não respeitaram o artigo 25, né? Falaram que a justiça brasileira era também, assim como era sob a égide do antigo CPC, tinha competência concorrente para julgar. Então, um deles respeitou. Mas é um tema que vai voltar aqui e a gente vai debater e provavelmente vai no STJ e, se brincar, subir para o STF. É um tema bastante controverso. A importância econômica disso, por quê? Porque, como empresa estrangeira, uma das primeiras coisas que a gente vê no contrato é o foro e a lei aplicável. Eu quero ter a liberdade e a segurança jurídica de que se houver algum problema, aquilo vai ser julgado de acordo com a lei que foi escolhida. Pode ser, inclusive, uma lei neutra, desde que não seja o que a gente chama de forum non-convenience, né? Mas é um tema bem interessante. Terceiro tema, ainda levando em consideração essa questão da simplificação e flexibilização, desburocratização, é a reforma trabalhista, que entra em vigor daqui a 2 semanas, começo de novembro. Então, aqui a palavra de ordem também se no SCPC foi simplificação, aqui é flexibilização. Já falava, né? Flexibilizar as leis trabalhistas, seja em relação à jornada de trabalho, seja em relação a transporte, né? Tem aquela regra absurda do empregador não poder fornecer o transporte para o empregado, né? Que já começava a contar o tempo de trabalho. Então, seja em relação à própria contribuição sindical, que não passa a ser mais obrigatória. Então, acredito que já tivemos o prelúdio, né, com a lei da terceirização, foi antes, salvo engano, em maio de 2017, e é um avanço nessa flexibilização de respeitar a vontade das partes, tanto do empregador quanto do empregado. Lógico que a gente tem que respeitar direitos fundamentais. Acho que vamos ter nos TRTs, né, muitas decisões também fazendo tábula rasa da reforma trabalhista. É um tema difícil no Brasil, né? Então a gente tem que conciliar os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, leis que incentivem a contratação. Como alcançar esse equilíbrio? Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela tem que ser repensada como um todo. Você tem uma ideia? No Brasil, a gente tem 11 mil novos processos trabalhistas por dia. São 4 milhões em tramitação. Para um efeito de comparação, no Japão, a gente tem 2 mil em tramitação, no Japão todo. Então, tem um estudo que foi, não sei se vocês viram, foi bem propalado na mídia, apresentado pelo deputado Nelson Marquezin, Marchesan, né? Ele apresentou uns números impressionantes. Em 2015, no Brasil, a gente teve em condenações, né, na Justiça do Trabalho, a soma de 8,5 bilhões de reais. Isso foi a soma em condenações. E a Justiça do Trabalho, naquele ano, custou 17
bilhões de reais. Ou seja, se a gente fechasse a Justiça do Trabalho e desse o dobro do que o pessoal estava pedindo nas reclamações trabalhistas, ia ser mais eficiente. Então, aqui o debate também para repensar essa Justiça do Trabalho, se for o caso, né, a gente não ter mais uma justiça especial, mas ser parte da justiça comum, né? Do mesmo jeito que a gente tem várias especializadas em direito comercial, tem uma vara especializada em direito do trabalho, do jeito que está, é muito custo, né? O quarto ponto aqui, eu vou falar um pouco sobre tecnologia, já que a gente está na Thomson Reuters, que é um dos grandes arautos, né, da tecnologia. A tecnologia, o crescimento econômico está intrinsecamente ligado à produtividade. E produtividade está intrinsecamente ligado no mundo moderno à tecnologia. Precisamos ter um ambiente, um arcabouço legal que propicie uma proteção e criação da propriedade intelectual, não só para brasileiros, mas para estrangeiros. Não é por acaso que o nosso atraso também tecnológico ele está também relacionado ao nosso enclausuramento. Todo ano a gente tem um índice de liberdade econômica e o Brasil está no número 118 no último índice, atrás de países africanos. Geralmente esse índice ele é liderado por países como Singapura, Hong Kong, Canadá, Austrália e Suíça. Agora, no último índice, dois países me chamaram bastante atenção: Chile e Estônia. O Chile na 7ª posição e a Estônia na 9ª posição. Você vê o Chile, que era um país que teve uma ditadura muito pior que a brasileira, muito mais, né, pegar 30 anos, a economia muito mais atrasada, está com a renda per capita quase 2 vezes maior que o Brasil. Estônia, que a gente não lembra de nada, a nova estrela do capital europeu, já com a renda per capita de quase 30 mil dólares, com perspectiva para alcançar índices de desenvolvimento humano iguais dos países nórdicos em 10, 15 anos. Então a gente vê como essa abertura econômica pode incentivar nosso crescimento. Em relação à abertura em tecnologia, a gente também teve avanços nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, sob a administração do atual presidente do NPI, tivemos celebrações de vários convênios com Estados Unidos e Japão, e Argentina também, alguns países do Mercosul. Tivemos um aumento na produtividade do INPI, sobretudo para tentar reverter o nosso, que a gente chama de backlog, né, nosso atraso, né, na análise de patentes e marcas, porque demora 3, 4 anos para analisar uma marca, porque demora 10 anos para analisar uma patente. Então está havendo uma melhora nesse sentido. O CAD também, sem dúvida, assim, já perde o objeto, sem dúvida. Então a gente teve essa questão da produtividade, contrataram bastante gente, bastante pessoal. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de adesão ao Protocolo de Madrid, que é o que fala da marca mundial, ou seja, possibilitar uma simplificação nessa inserção brasileira também em mercados internacionais, que já vai estar com a marca lá protegida. A gente teve a possibilidade de o pedido de exame prioritário para patente, né, seja em relação devido à idade do inventor, seja porque devido a uma iminente violação daquela invenção que ainda está sob análise, seja inclusive interessante
essa colocação seja para servir como substrato para um possível pedido de empréstimo de subvenção pública. Então, vejo com bons olhos esse pedido de patente prioritária. Agora, o mais importante foi agora em maio de 2017, a gente teve a chamada INPI, resolução INPI, salvo engano, 41, eu tenho que rever isso, e ela vem ela vem a tirar a prerrogativa do INPI de se envolver na liberdade contratual das partes, quando a gente está falando de uma empresa estrangeira e uma empresa brasileira, no que tange a definição dos royalties. Então, baseado o INPI e o próprio Banco Central, baseado numa interpretação errônea de leis de 1958 e portarias de 61, sempre obrigaram as partes a limitarem os royalties que poderiam ser remetidos para fora em 5%. Então, finalmente caiu por terra isso com essa nova resolução do INPI. Acho que isso vai contribuir para como eu diria, uma maior movimentação tecnológica no Brasil, né? Não é só essa regra era baseada naquela política antiga de política de substituição de importação, né? Que era a moda da década de 50 e 60 e que hoje em dia a gente sabe que só leva a gente ao atraso, né? Outra coisa em relação a essas inovações tecnológicas, né, leis de apoio à tecnologia, que também foi teve muita chamativa chamada na mídia, é a questão da lei do investidor anjo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de se debruçar sobre isso. E a lei do investidor anjo, que alterou uma lei complementar que falava inclusive do simples, né? Alteraram todo o objeto dessa lei complementar, que era mais para expandir o objeto de quais empresas estariam inseridas no simples. Ela veio a tentar atender um anseio dos investidores anjos, no sentido de não serem responsabilizados solidariamente pelas as dívidas dos sócios e administradores. Então a lei falou claramente que, por meio do chamado contrato de participação, o investidor anjo ele vai investir na empresa investida, mas ele não pode ser sócio ou administrador ou ter qualquer ingerência na administração da empresa, né? Então esse foi o espírito da lei do investidor anjo. E depois teve a instrução normativa da Receita Federal, que também veio regulamentar do ponto de vista tributário, fiscal, essa lei do investidor anjo, que não trouxe grandes incentivos fiscais para esse tipo de investimento. Se a gente pegar a considerada a Startup Nation, que é Israel, que é o país que mais tem startups no mundo de sucesso, e que eu, coincidentemente, também sou advogado lá, né? Conheço o ecossistema jurídico de Israel. A gente tem a lei a lei do investidor anjo de Israel, ela traz justamente o contrário da lei brasileira. Ela fala que o investidor anjo ele tem que necessariamente ser sócio da empresa. Afinal, mas isso para mim é lógico. Como é que eu vou investir milhões ou milhares de reais em um veículo se eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso? Então eu não vejo num futuro próximo esse contrato de participação sendo realmente implementado no mundo
de negócios, simplesmente pelo fato que eu quero ter ingerência sobre o meu dinheiro. Mas o aspecto mais importante da lei do investidor anjo israelense, né, é justamente a questão do benefício fiscal. Então lá todo o dinheiro é investido nessas empresas de startup que têm todos os critérios para serem consideradas como empresas startups, né? O tamanho, o tipo de tecnologia, etc. Tal. Então, todo o dinheiro investido pelo investidor anjo, ele vai ser deduzido do imposto de renda. Então, aqui parece que ainda não foi o incentivo fiscal, ainda falta alguma coisa para a gente ver implementada esse fomento ao startup, ao Wall Street jurídico. Em relação um pouco ao aspecto societário, a gente também teve coisa positiva. Recentemente, em maio de 2017, tivemos a instrução do DREI normativa de 38, que parece que finalmente instituiu a possibilidade de uma pessoa jurídica ser titular de uma EIRELI, ou EIRELI, como vocês preferirem. Na verdade, parece que o espírito da lei da EIRELI de 2011 já era no sentido de possibilitar essa pessoa jurídica ser titular da EIRELI. E por uma interpretação do DREI, né, nunca virou realidade. Então veio a meio que tirar essa distorção. Então a pessoa jurídica internacional ou nacional pode ser agora titular de uma EIRELI, mas eu vou além. Eu acho que ela é um avanço, mas a própria pluralidade de sócios, né, de uma sociedade, então não vou chamar de sociedade, de uma empresa, eu acho ele um requisito um pouco absurdo. A gente não encontra paralelo em países como Estados Unidos, Inglaterra, próprio Israel. Se uma pessoa quer ser titular de uma empresa, ele deve ter essa prerrogativa, esse direito. Eu não preciso pedir para o meu avô, para minha avó ou para minha mulher ser sócio comigo. Então, ainda, lógico, com a EIRELI, a possibilidade da EIRELI agora melhora, mas a gente não pode esquecer que a EIRELI tem aquele requisito do capital mínimo de 40, que para muitos é inconstitucional, 40 salários mínimos. Então, imagina se eu só tenho 20 mil reais, aí agora eu tenho que pedir para minha avó. Então, esse tipo de visão sempre bom. Houve melhoras, mas é second best, né? Podia ser um pouco melhor. Que mais? Como é que está meu tempo aí? Em relação a investimento estrangeiro também, a gente vê que houve um lifting, né? Houve uma exclusão de alguns obstrução ao investimento estrangeiro no país. Então a gente teve primeiro esse lifting que eu chamo, né, ao investimento em hospitais em 2015. Então a gente já tem visto muita gente, empresa estrangeira entrando nessa área. Primeiro foi a área de seguros, né, seguros de saúde. A gente já tem muito capital estrangeiro, e agora também hospital. Tivemos recentemente leilões da hidrelétrica, né, com participação inclusive de capital chinês, né, a União arrecadou bilhões. Tivemos a flexibilidade na questão do conteúdo nacional dos leilões da Petrobras. Também vejo com bons olhos essa digamos assim, essa entrada do investimento estrangeiro no Brasil. O outro aspecto positivo societário, eu vou chamar que é o fortalecimento da CVM. Né? Eu não sei se vocês têm oportunidade de trabalhar com a CVM, mas toda vez que eu tenho oportunidade de me consultar com ela, de fazer pesquisas, ela é muito eficiente e rápida. O próprio NPI também. Então são dois órgãos que eu gosto muito de trabalhar. E a gente viu pela primeira vez, há pouco tempo, o primeiro caso de
condenação por insider trading na história do Brasil, né? Dos irmãos. Então dos irmãos da Sueli, exatamente. Não foi condenação ainda, mas foi a prisão. Desculpa, corrigindo aqui, foi o primeiro caso de prisão decorrente de insider trading, e eu vejo isso com bons olhos no sentido de mostrar transparência e fortalecimento da CVM, né, no sentido de coibir práticas abusivas. Essa prisão em decorrência da repercussão? Sem dúvida, a gente não pode esquecer do componente político. Não resta dúvida que eu espero. Também houve multa pesada aplicada para os irmãos Joesley, né? Simplista que feita seria parte do que eles ganharam. Sim, na informação privilegiada, sim. Mas é só essa prisão baseado no insider trading, né? Mesmo que por razões políticas, esse espírito, né? Essa possibilidade já dá. Também tivemos multa para o Wake, muito, né? Bem pesada, salvo engano, 13 milhões de reais. O que, olha, pesada relativamente, né? Porque para ele acho que não é tão pesado. Pesada para nós. Então vejo esse empoderamento da CVM com muito bons olhos. Acho que pelo aspecto fiscal também e regulatório, tivemos também algumas medidas positivas e estão mais ligadas à questão de cooperação internacional. Então o Brasil, lógico que a principal questão fiscal tributária brasileira era justamente a reforma tributária. Então, qual é o custo disso para o país, né? Esse custo Brasil que a gente está tentando justamente debater aqui. Então, uma reforma tem alguns projetos interessantes já em tramitação, sobretudo um que visa a ter um único tributo, né? A gente podia ter 3 tributos, já seriam já seria suficiente, um na esfera federal, um na esfera estadual, um na municipal. Se a gente conseguir alcançar isso, já vai ser uma grande vitória e a gente vai ter já um ambiente muito mais fortalecido. Em relação àquelas cooperações internacionais que eu falei, que eu acho que também isso tem a ver, liga-se até à própria Lava Jato, que é a entrada do Brasil na uma cooperação da OCDE, de cooperação para tributário, foi assinada há pouco tempo. Também teve o FATCA com os Estados Unidos, então isso vai melhorar muito nosso poder de repatriar, né, divisas que foram roubadas assim do país. Mas é por aí. Mas eu acho que o mais importante, além de todas essas medidas que eu trouxe aqui, a maioria, eu trouxe só as coisas positivas. Eu acho que, de um modo geral, a gente está evoluindo, né, o nosso arcabouço jurídico está evoluindo bastante. Mas eu acho que o que mais importante aqui que eu quero trazer para vocês, e eu acho que o que eu tentei passar, é que essa nossa Wall Street brasileira, nossa evolução, ela passa por uma mudança de mentalidade. A gente aprende, não sei se todos aqui são advogados ou não, e a gente aprende desde as primeiras aulas que somos operadores do direito, né? Esse termo de operador do direito. E, na verdade, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente não é para ser operador de direito. Temos que ser críticos do direito. Temos que construir o direito. As nossas leis, muitas delas são retrógradas. Então é com essa visão crítica, né, seja através de fóruns como este, seja através da OAB, de associações, a gente tem que chegar lá, né, e para o nosso legislador, em apoio a ele, e falar, olha, vamos construir leis melhores, né? Essa visão crítica, não de operador do direito, mas de crítico do direito.
a gente às vezes tem que ter essa conscientização. O que acontece aqui é que a gente vira escravo da tecnologia. Então, a tecnologia, às vezes, está atrapalhando, né? Então, a tecnologia é importantíssima. É uma ferramenta, mas tem que saber usar. E, para usar ela corretamente, algumas regras e algumas leis têm que ser alteradas. Então, talvez o legislativo não está digamos assim, seguindo os passos no ritmo que essa tecnologia que veio para nos ajudar não está acontecendo isso, né? Então, na junta, eu me lembro essa questão de ser a Receita Federal com a junta, né? Essa sincronização. E eu tinha um cliente que ainda estava como administrador e tinha voltado para a Inglaterra, e ele eu precisava como eu tinha inscrição estadual, eu precisava do certificado eletrônico, porque só funciona com certificado. Eu sou escravo do certificado eletrônico. Mas o cara tava fora. Como é que eu fazia? Se eu tivesse brigado com os demais sócios, como é que eu faço isso? Então, imagina a confusão e quanto tempo eu levei para poder protocolar essa alteração contratual por causa da sincronização, que deveria funcionar em meu favor, mas não funcionou, pelo contrário. Mas uma... O doutor falou bastante sobre a nossa mudança como advogados, mas isso é interessante. Se vocês pararem para pensar, olha como nós fazemos errados também. Quando nós vamos cadastrar uma petição, a gente tem que usar o ESAG, a gente preenche as informações ali. Só que na nossa petição a gente repete. Então a gente repete o autor, a gente repete o réu, a gente coloca data na petição. Então nós, como advogados, nós perpetuamos o processo digitalizado. Porque a partir do momento que a gente começar a tirar essas informações, porque já está lá. O processo eletrônico é isso. Então nem o teu nome precisa estar na petição, porque é assinatura digital. A data tu não... Mas aí tem os requisitos do código, é claro. Exatamente. Então, tipo, assina a petição. É preferível Sim. errar pelo excesso, pecar pelo excesso, para evitar exatamente. Então, mais um mandamento. isso. Inclusive eu não trouxe aqui, mas teve uma recente lei, né? Eu não sei a nomenclatura dela correta, é a Lei de Acesso ao Serviço Público, né? E foi a primeira vez, eu vou trazer aqui só o espírito dela, que é a primeira vez que a gente que o legislador falou que fica proibido o ente público federal. Fica proibido o ente público de exigir a firma reconhecida. Então é esse tipo de lei que eu estou esperando. É justamente porque eu preciso reconhecer a firma. Então às vezes a gente aqui, por exemplo, eu nem trouxe aqui no debate, mas é um tema que eu sigo frequente, tem alguns clientes nessa área, jogos, legalização dos jogos. 2 processos tramitando no Brasil, inclusive um deles da Agenda Brasil, que eu não cheguei a falar aqui da Agenda Brasil, são 10, não sei se vocês se lembram, que foi uma série de projetos de lei em apoio de tentar destravar a economia brasileira, e um deles é justamente voltar, liberar os jogos. E foi feito um estudo sério no Ministério do Turismo sobre isso. Mas as pessoas ficam com medo, porque vai ter lavagem de dinheiro. Cara, tem lavagem de dinheiro em qualquer lugar aqui. Não é porque vai ter jogo. Os únicos países, basicamente, que proíbem o jogo são os países de maioria muçulmana, nada contra. Mas é por uma questão de religião, não é. Então o próprio Ministério Público Federal ele recomendou que não fosse legalizado o jogo, mas só o monopólio da Caixa, né? Estou falando cassinos, exatamente, a Caixa pode, a União pode. Então é só para a gente pensar, né?
pensar, a gente tem que pensar como, e foi muito interessante vocês colocaram esses comentários, o advogado como um enabler, né? Um facilitador. A gente tem que pensar justamente nisso, não como porque não pode, porque alguém vai, e eu espírito de muitas leis, porque alguém vai distorcer isso e vai pegar dinheiro, porque esse crânio vai ficar viciado no jogo e eu não posso fazer isso. Isso em detrimento a toda a economia brasileira, né? E esse rational permeia todas as nossas leis. Né? Em vez de pensar, isso é melhor para a economia, isso vai facilitar o trabalho, não preciso reconhecer firma. Não, a pessoa, não, porque alguém vai falsificar a assinatura, então eu preciso colher aquilo. Tem que reverter, tem que transferir. O próprio banco é um sinônimo disso. Você vai no caixa do banco, dependendo do valor que você vai movimentar naquele balcão, além de você assinar, você tem que colocar a sua digital. Você coloca a sua digital, ele, não, você assina aqui, por favor. Eu falei, mas por que eu vou assinar se eu estou botando a minha digital, se a minha digital é única? Não, é uma burocracia do banco. Então, assim, é o sistema que a gente vive dentro do nosso país que faz a gente emburrecer, sabe? Ficar batendo com a cabeça na parede o tempo inteiro, todos os órgãos, secretarias, você vai, tudo, parece que é feito para a gente desistir. Entendeu? Pra gente perder o prazo, pra gente desistir, ficar cansado. Por isso que inúmeros advogados bacharéis de direito que se formam pretendem fazer concurso público, trabalhar dentro de um sistema, do que viver contra ele, nadando excessivamente contra a maré. Nós somos exceções, né? Nós estamos aqui para evoluir os nossos escritórios. Então, assim, é incrível. Eu, como jovem, vocês que são mais velhos, assim, é difícil você estar inserido dentro, enfrentar o sistema, é muito difícil. Agora vou tratar um pouquinho da reforma trabalhista que o senhor falou. Gostaria de saber uma opinião sua e também dos colegas. Eu sou advogado trabalhista da empresa, da reclamada. Então, eu vejo que o grande problema, até na Matra agora, quarta região, já saiu a interpretação da lei trabalhista. São 120 páginas de um estudo dos juízes da Matra do TRT4. Que acabaram com várias questões da reforma trabalhista, acabaram ali. Isso. Fizeram ali, exatamente. Já tem uma interpretação, 120 páginas, né? Já está lá tá na página da Matra para que o advogado que atua na quarta região faça. O que acontece? Mas eu vou criticar um pouco a reforma. Sendo advogado, eu vou reclamar. Porque... Sim. Claro. Viu? O grande problema é que não existe uma política de governo para nada nesse país. Uma política de governo para quê? Porque o grande problema da reforma trabalhista em primeiro lugar, é o Estado. Em segundo lugar, o mau empresário. E o terceiro lugar, o mau empregado. Eu sempre falo, o problema da justiça trabalhista é um mau empregado e um mau empresário. Porque se tiver um bom empresário e um mau empregado, e um Estado que não bote pressão no empresário para toda hora estar com a faca no pescoço, grande sócio, nós teríamos resolvido vários problemas. Se tiver uma política de governo para que diminua a carga tributária, como a gente sabe, que faça essa carga tributária sair do consumo, que também vai atacar a parte mais baixa, que é o empregado. E o que faz o governo? Política de Estado e não Isso, governo. desculpa, de Estado. E o que acontece? Aí chega, faz a reforma trabalhista e vamos tirar da parte mais fraca, do empregado. Porque aí, na verdade, é um tiro no pé também do empresário, porque vai diminuir a renda, vai diminuir o consumo. É um círculo vicioso. Então, quer dizer, nós estamos indo mais para o buraco ainda. Em vez de tentar diminuir a carga tributária, a corrupção, seria o ideal. Mas a gente sabe que é difícil, essa nossa consciência é complicada. Eu chego nas empresas para fazer reforma, para fazer consultoria. Como é que começa? Vocês deve acontecer isso bastante. Dilma, aí Lula, todo ladrão. Ei, olha lá que absurdo. Meu Deus do céu, mas é ladrão, por isso que o país não tem jeito. Aí fica aqueles 5 minutinhos com esse bate-papo. Daqui a pouco o cara fala assim, tia, aquelas horas extras ali, como é que a gente vai fazer para não perder, para não tirar, para não aquilo? Aí os caras estão fazendo a mesma coisa. Não há essa política e essa educação, essa conscientização geral, essa coisa de demonstrar que, nós temos que tentar fazer a coisa certa e começar cada um dentro da sua casa, dentro do seu bairro.
Então, assim, ó, o nosso país, olha, eu tô bem desanimado, mas eu estou fazendo a minha, assim, ó, eu fico com a consciência de fazer dentro da minha casa. Meu filho quer comprar um joguinho de videogame, é no camelô? Não, no camelô não. Não vamos comprar lá, meu filho. Nós vamos comprar na loja ali. É dentro de casa, é fomentar as crianças, é fomentar tudo isso. Porque o nosso país é um grande país. É extraordinário, mas eu acho que infelizmente a nossa geração não vai estar aqui para contar essa história, mas nós temos pelo menos o seu pontapé inicial disso tudo. E a gente vai, com esse espírito aqui que vocês demonstraram aqui, a gente vai conseguir criar a nossa Wall Street também. É isso aí. Mas a gente só... Fico feliz de ter gente que comunga desse raciocínio, né? A gente não é maioria. Esse raciocínio aqui não é maioria, né? Então, eu não quero, né? Eu quero formar maioria, não quero ser... Não sabia que ia ter unanimidade aqui em relação a isso. Espero que muitas das ideias aqui, essa questão da simplificação, né, desburocratização, e até difícil para o próprio advogado advogar essa causa, porque a gente às vezes depende da burocracia, como você falou, somos escravos da burocracia. A gente recebe em virtude da burocracia. Então, como ser contra a burocracia? Então, né, a gente tem que cortar na pele. Então é aquela colocação que você falou. Então mas é essa mentalidade, né? Espalhar isso daí. E a gente consegue fazer o Wall Street. No finalzinho eu vou falar. Eu sou gestora financeira de um escritório de Curitiba, do Prolic Advogados, e quero parabenizar a todos, porque eu gostei muito de tudo que eu escutei aqui. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar e ir em busca de solução mesmo, e as soluções a gente só encontra através da troca, né? A troca rica. Eu acho que a Fenaló esse ano está superando as expectativas. Eu venho todos os anos desde 2010. Acho que esse ano realmente há inovação, os temas estão polêmicos e as pessoas, eu acho que nós estamos vivendo um momento moral muito significativo no país, desde as crianças aos idosos, todas as gerações. Ao mesmo tempo que há um pessimismo, há um movimento interno de esperança que os nossos filhos ou os nossos netos consigam efetivamente fazer esse país caminhar. Então eu quero parabenizar vocês, porque eu convivo com... Eu digo que eu sou advogada por osmose, né? Porque eu trabalho há 30 anos com advogado. E eu acho que é isso. É uma classe tão conservadora, né? Uma profissão tão significativa, tão importante. Ouvir o que eu ouvi aqui hoje realmente me faz crer que a gente vai fazer alguma coisa melhor. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado a todos pela presença. Queria agradecer. É isso.